Agora minha história vai mudar, porque né, o meu pai agredia a minha mãe, a gente não tinha o que comer, o que beber. Olá, gente! Estamos aqui com mais um podcast Gospel de hoje e a nossa convidada especial de hoje é a missionária Claudiane de Jesus. Ela que hoje é missionária, casada, mãe, serva do Senhor Jesus, está aqui hoje para falar um pouquinho do seu testemunho, daquilo que o Senhor fez na sua vida. Missionária Claudiane, fique à vontade para falar um pouco daquilo que o Senhor fez na sua vida. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu me chamo Claudiane, como a irmã acabou de falar. Eu tenho 32 anos, sou mãe, casada, e eu vim aqui hoje para estar testificando aquilo que o Senhor Jesus fez na minha vida. Conta pra gente aí como que foi a sua infância. Bem, eu tive uma infância muito difícil, né? Como acredito que a maioria das pessoas da minha idade. A minha infância foi uma caminhada longa, né? De muita dificuldade, principalmente financeira, né? Eu me lembro que nós passamos aí um período muito difícil, né? De fome, de dificuldade, pouco acesso, né? Com as pessoas da minha condição, né, financeira, e foi uma infância difícil, né? Eu me lembro que a gente muitas vezes amanhecia, né, o dia e a gente não tinha o que comer, o que beber, e a perspectiva de vida, de sonhos era muito pequena. Como foi assim para você chegar onde você chegou hoje? Tudo começou, né, quando, como eu acabei de dizer, meu pai ele bebia muito e o fato dele beber muito nos privava, né, de ter até mesmo um alimento. E então essa dificuldade que a gente tinha de se alimentar bem, de ter uma estrutura financeira boa, eu me lembro que quando meu pai bebia, vinha também automaticamente agredir a minha mãe. E a gente foi criando e crescendo dentro deste lar e automaticamente a revolta, né, foi tomando conta do nosso coração. E eu, por ser a filha mais velha da família, então eu tenho muitas lembranças da nossa família, né, desestruturada. Eu lembro que quando meu pai bebia, ele, como diz os mineiros, né, enrabava a minha mãe. E a gente passava as noites ao redor da casa ou na rua, e aquilo ia deixando o nosso coração bem revoltado, né? E por não ter essa referência familiar, eu fui crescendo muito revoltada. E eu me lembro que a única coisa que vinha na minha mente, no meu coração, era sair daquela casa. E o fato de querer muito sair daquele ambiente fez com que eu tomasse muitas decisões erradas, né? E uma delas foi até mesmo aos 14 anos eu sair de casa, né? Arrumar um namorado e ir morar com esse namorado. E o fato de não ter maturidade para assumir uma família fez com que eu viesse a quebrar a cara, né? A dificultar ainda mais a minha situação. Porque pouco tempo depois de ter ido morar com esse rapaz, eu engravidei aos 14 anos de idade. E como não deu certo, eu me vi em um relacionamento bem parecido com o relacionamento da minha mãe. E pelo fato de já ter vivido, ter presenciado tudo que a minha mãe viveu, eu caí a ficha de que aquilo não era o que eu queria para mim. Só que quando eu caí a ficha que aquilo não era o que eu queria para mim, eu já estava grávida, aos 14 anos de idade, e eu tive que voltar para casa, para o mesmo ambiente, para o mesmo lugar de humilhação, de fome, de álcool, e agora com a situação mais difícil ainda, que era com uma criança pequena. E como que foi, assim, o seu primeiro encontro com Deus, após aí você retornar para morar na casa de seus pais de novo, e agora já com uma filha pequena? Como que foi esse encontro com Deus? Bem, eu me lembro que o meu encontro com o Senhor, a minha filha, ela já tinha uns 2 meses, e
como eu voltei, né, com a minha filha pequena, e o meu pai, ele bebia, ele se alcoolizava e ele falava muitas coisas, né? Como por exemplo, ele falava assim, você é isso, é aquilo, né? E eu me lembro que um dia eu estava indo trabalhar e eu entrei de trás de um ônibus, né? E eu fiz uma oração ao Senhor. E eu não conhecia, não sabia muito bem como era o Senhor, mas eu fiz uma oração e eu disse assim, Deus, eu não sei como o Senhor pode fazer, eu não sei quais são os meios que o Senhor pode fazer, eu não sei nem se o Senhor existe, mas se o Senhor existe, muda a minha história. E eu fiz de trás de um ônibus essa oração. E quando eu subi mais à frente à praça, eu me lembro muito bem que tinha um missionário, né, chamado Arley, da cidade de Almenara, que estava evangelizando e ele ia pregar na igreja do pastor Jeremias, né, lá na Serra Pelada, e ele me convidou para estar ali, no culto logo mais à noite. E eu fui nesse culto e quando eu cheguei lá, eu me lembro que ele olhou para mim, né, a partir da pregação, e ele falou comigo assim, o Senhor te ouviu hoje de trás de um ônibus. Meu Deus. E foi uma experiência impactante para mim, porque eu quero também dizer que para os jovens de hoje, para as pessoas que estão na igreja hoje, irmãos, que antes disso eu já tinha participado, ainda na minha infância, eu já tinha participado da igreja evangélica. E o meu pai também tinha aceitado Jesus. E um pai que antes era alcoólatra, e quando a gente foi para a igreja aos meus 8 anos de idade, eu pensei, agora minha história vai mudar, porque né, o meu pai agredia a minha mãe, tudo aquilo que eu já falei. E quando meu pai aceitou Jesus, eu falei, agora a nossa história vai mudar. Eu tinha mais ou menos uns 8 anos. E só que não mudou. O meu pai, ele aceitou Jesus. Ele era evangélico e ele continuou batendo na minha mãe. Meu Deus! Continuou agredindo a minha mãe. E foi aí que eu me decepcionei com o evangelho. Porque eu falava assim, eu achei que ia mudar a nossa história e não mudou. E eu me decepcionei, eu não quis mais saber de igreja, não quis mais saber de evangelho. E eu me frustrei com a igreja. E quando eu me frustrei com a igreja, eu saí da igreja fazendo tudo de errado, né? Tomando decisões precipitadas, errando muito. Eu não via conselho, eu não via pastor, eu não via parente. E eu achava que era uma bobagem servir ao Senhor pelo fato daquele exemplo ali que eu não tinha dentro de casa, do meu pai sendo evangélico. E aí, nesse mesmo dia, como a gente estava falando, que eu fui na igreja, né? E o missionário me disse que Deus tinha me ouvido de trás daquele ônibus e que Deus queria muito mudar a minha história, só precisava de um posicionamento meu. E ali eu levantei a minha mão retornando para o Senhor Jesus. E a partir dali eu comecei a abrir mão, né, de tudo aquilo que me fazia mal e querer muito uma nova história com o Senhor. Só que eu senti uma dor, um vazio muito grande no meu coração. Acredito que é a partir da família desestruturada a qual fui criada. E eu me lembro que uma vez eu falei com o Senhor o que faltava, né, para que a minha história fosse realmente mudada. Porque eu já estava indo na igreja, já estava servindo ao Senhor, mas eu não estava entendendo o porquê daquele vazio no meu coração, o porquê daquela dor na minha alma. E o Senhor me deu uma palavra que eu acho que para muitas pessoas vai falar assim, nossa, essa palavra é uma palavra tão vaga, né? Gênesis 1, na criação do mundo, quando o Senhor disse, que haja luz, que haja, né? E ali, quando o Senhor foi falando que haja na criação do mundo, que a terra era vazia e era sem forma, e o Senhor falou ao meu coração assim, o que falta para preencher o vazio da sua alma é a minha palavra. Eu quero deixar assim para as pessoas, através da palavra que eu prego, através de uma conversa, através de uma mensagem, é que o mesmo Deus que mudou a minha vida, que mudou a minha história, o mesmo Deus que fez novo para mim, pode fazer novo para o meu semelhante. E eu coloquei no meu coração assim, Deus, a partir de mim,
a minha família, a minha descendência não terá uma família desestruturada. Tanto que na minha casa, os meus filhos nunca me viram discutindo com meu esposo, nunca me viu falando alto, o meu esposo falando alto, porque eu decidi que a partir de mim, a minha descendência teria uma estrutura familiar. E como que se encontra a sua vida financeira hoje? Eu alcancei e alcanço coisas que eu nunca imaginei alcançar. Para falar a verdade, eu sempre falo com o Senhor eu sempre falei com o Senhor assim que a presença do Senhor bastava para mim. Só que a presença do Senhor ela traz tantos benefícios que eu quero dizer para os irmãos que parece engraçado, mas às vezes eu me vejo fazendo coisas que eu fazia no passado, mesmo hoje não precisando fazer. Como, por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês, de vocês colocar a comida no prato, comer a comida e deixar o pedaço no cantinho. Porque não tinha mais. E aí a gente deixava o pedaço no cantinho, assim, pra se precisar comer mais e ainda ter carne. E às vezes eu me vejo fazendo isso e eu falo assim, isso é costume do passado triste. E hoje a gente pode ajudar, né? Hoje o nosso celeiro é cheio, graças a Deus. E a gente tem esse testemunho aí para contar de que Deus faz grandes coisas. Queremos estar finalizando, fazendo aqui os nossos agradecimentos. Já quero agradecer a missionária Claudiane pela participação aqui no nosso Pod Saja Gospel. Que o Senhor esteja, assim, abençoando a vida de vocês, a vida de cada um que acompanha aí o nosso Pod Saja Gospel. E assim nós encerramos. Semana que vem, se for da vontade do Senhor, estaremos de volta, em nome de Jesus.